Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já estamos tratando, da ação do Espírito Santo, e hoje veremos como o Espírito Santo pode ser entristecido. Você sabia que o Espírito Santo pode ser entristecido? Então, o que entristece o Espírito Santo na vida do crente? Fique conosco, porque esse é o assunto do nosso podcast de hoje. Sou o pastor Israel e este é mais um episódio do podcast Manar. A vida cristã, ela não é apenas um amontoado, um conjunto de práticas religiosas. O verdadeiro cristianismo é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. E desde a conversão, o crente passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus, conforme nos informa 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só, essa palavra significa que o crente, ele pode viver de maneira incompatível com a presença de Deus na sua vida. Na perspectiva reformada, entendemos que o Espírito Santo, ele preserva os eleitos até o fim. Mas também compreendemos que o pecado, ele afeta profundamente a comunhão do crente com Deus. E como isso acontece? Olha, o Espírito Santo, ele não abandona seus filhos, seus eleitos, seus verdadeiros filhos. Não. Porém, pode ser entristecido por atitudes que nós praticamos, atitudes muitas vezes pecaminosas, de rebeldia, de dureza do coração. E é nisso que nesse texto Paulo nos mostra algumas atitudes que entristecem o Espírito Santo, enfraquece a vida espiritual do cristão. Ele começa dizendo que o Espírito Santo é entristecido pela mentira e pela falta da integridade. Veja o que é que ele diz aqui. Paulo inicia dizendo: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo. Efésios capítulo 4, versículo 25. A mentira sempre foi a marca do reino das trevas. Satanás é chamado por Jesus de o pai da mentira. Quando o crente vive em falsidade, em mentira, em hipocrisia, em engano, então ele age em oposição ao caráter de Deus, que é puro, que é santo, que é totalmente voltado para o bem. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, a mentira, ele entristece a sua presença. Ele entristece. Isso inclui não apenas mentiras explícitas, mas também manipulação, falsidade emocional, aparência religiosa e ter uma vida dupla. Muitas vezes há pessoas
que apresentam santidade na igreja, mas vivem completamente mundanas em casa. Tem um comportamento mundano secreto. Tem atitudes que desagradam a Deus. Na tradição reformada entendemos que a santificação, ela não é superficial. Deus não deseja apenas comportamento externo, mas Ele requer verdade do íntimo. Uma igreja, ela pode possuir excelente liturgia, ela pode possuir uma boa teologia, atividades religiosas que são maravilhosas, mas se falta integridade, se falta honestidade, o Espírito Santo é entristecido. Essa igreja pode ser uma igreja missionária, pode ser uma igreja que pague muitos locais onde possa enviar missões e missionários. Mas se ela não tiver integridade no coração, se ela não for uma igreja fiel a Deus, ela vai entristecer o Espírito Santo de Deus, que está atuando na igreja. O Senhor deseja um povo sincero diante dele. Esse era o grande problema da igreja de Corinto. Havia divisões, havia litígio, havia várias coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E elas queriam, essa igreja queria ter o dom do Espírito Santo. E Paulo teve que dizer, olha, vamos devagar aí, porque vocês não estão aptos ainda a receber esse dom. Porque vocês falam muita coisa, tem muita divisão, falam balbuciado desconexo, que quem vê de fora pensa que vocês estão loucos, e não tem ninguém que compreenda, que entenda nada. Se vocês querem falar, querem parecer espiritual, sejam, mas tem alguém que traduza. Tem alguém que traduza. Não estou negando que o Espírito Santo não está presente. Está, mas vocês não estão alcançando o Espírito Santo. Era isso que Paulo estava mostrando. E é muito isso que acontece em muitas igrejas nos nossos dias. O Espírito Santo é entristecido muitas vezes pela a falta de perdão, pela ira pecaminosa de muitos irmãos que estão dentro da igreja. E a Bíblia diz claramente, conforme ele diz em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos crentes vivem aprisionados com amargura no coração? Quantos não estão indo para a igreja, mas ainda têm o coração apertado? Não sentem. A ira pecaminosa nasce dentro dele. Aquele orgulho, aquela sensação de ressentimento, de desejo de vingança. Irmãos, isso aí só afasta o Espírito Santo, entristecendo ferozmente. Porque Deus não pode coabitar com um local onde não esteja a sinceridade, o arrependimento. Então Paulo alerta que isso é dar lugar ao diabo. Por isso ele alerta, não dê lugar ao diabo. O inimigo encontra espaço quando o coração se torna endurecido. E é isso que muitas igrejas precisam entender. O Espírito, ele produz amor, mansidão, reconciliação. Quando cultivamos ódio, amargura no coração, ressentimento, nós entristecemos o Espírito. E a obra do Espírito Santo em nós. Então, muitas vezes, o problema não é apenas o pecado visível. Às vezes o pecado aqui é demonstrado como um pecadinho escondido lá no fundo do coração. É um pecado de estimação que você não quer abandonar. Não é? É o pecado da idolatria, é o pecado do misticismo, é o pecado da pornografia, é o pecado de muitas coisinhas que aparentemente são inofensivas,
Mas que para Deus, como não existe pecadinho nem pecadão, todo pecado é pecado, então a graça santificadora de Deus muitas vezes não alcança esse coração, porque ele está entupindo o canal de bênção. Mas Deus não pode agir poderosamente? Pode. Mas lembra que ele bate a porta? E se alguém abrir, ele entra? A mesma coisa se dá aqui. Deus está te mostrando hoje, você está ouvindo esse vídeo, não olhe para o pastor, o pregador, porque somos falhos também, e cada lição é para nós também. Mas ouça a mensagem, essa é a verdade de Deus. Então o Espírito Santo, ele pode ser entristecido, e muitas vezes está sendo entristecido nas nossas igrejas, no nosso país, nas nossas vidas, e por isso que estamos muitas vezes passando por isso, certo? Mas o Espírito Santo também, ele é entristecido pelas palavras corruptas. O que quer dizer isso? Veja o que ele diz no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas falam palavrões e normalizam esses palavrões. Você que assiste muito Big Brother, você que assiste muito os TikTok, você que assiste muito os shorts no YouTube, você muitas vezes vai ver palavrões dos mais terríveis, que há uma geração ou duas atrás era impossível você ouvir isso. Mas hoje tem, num podcast, numa conversa, palavrões que começa com P, que começa com C, que começa com todo tipo de letra do alfabeto. Por quê? Porque é uma normalização dessa prática. E você acha que o Espírito Santo vai estar feliz agindo num coração onde só sai coisas nojentas desse tipo? Claro que não. Então, por isso ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é que eu estou falando do palavrão, mas tem outras coisas que você pode até estar pensando aí. Pastor, mas tem outras coisas que também é torpe. Sim, claro que tem. E são essas coisas que a gente tem que identificar e abandonar. Então, vivemos dias em que muitos cristãos perderam o temor a Deus, o temor do uso da língua. E qualquer coisinha tão com linguajar, os jovens então, meu Deus do céu, você encontra os jovens saindo da escola, você encontra aquele grupo de jovens, você ouve o que eles falam, muitas vezes você nem entende o que eles falam, mas quando você entende, é um palavrão. Para com isso, sei, né? E depois vai aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma prática. Mas eu sou carioca e carioca gosta muito desse negócio. Irmão, se você é crente, você não é carioca, você é de Cristo. Se você é crente, você não é paulista, você é de Cristo. Se você é nordestino, você não é nordestino, você é de Cristo. A nossa palavra tem que ser palavras doces, palavras que edificam. Você é filho de Deus, você é um representante, um embaixador de Cristo. Haja como embaixador de Cristo. Então, a tradição reformada sempre valorizou profundamente a santidade, em todos os sentidos. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no comportamento. Porque o mundo precisa ver referências. E onde eles vão encontrar? No baile funk? Nada contra o funk. Mas é um comportamento do mundo para nós evangélicos. E onde eles vão encontrar? Numa roda de samba? No forró? Eles vão encontrar na igreja. Eles querem encontrar na igreja. E é na igreja que nós demonstramos como igreja que somos, né? Ou pelo menos membros da igreja de Cristo, que a igreja é todos
toda a igreja, não é o templo. Mas nós, como igreja de Cristo, nós, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não deve nem passar na nossa mente o ser igual ao mundo. As pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mundo que eu estou falando nesse sentido, de não conhecer, não ter experiência com Deus. Se você já teve experiência com Deus, sabe do que eu estou falando e vai andar nos caminhos do Senhor. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é o caminho. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não prometeu facilidade para ninguém. Agora, se você quer estar com Ele na eternidade, o Espírito Santo de Deus já trabalhou na sua vida, então ande de conformidade com a palavra de Deus. Então, essas coisas que muitos praticam entristecem a palavra de Deus, entristece o Espírito Santo. Mas nós não vamos nos deixar envolver por isso. Então, o que é que a gente faz? O que é que eu faço, pastor? Então, numa situação dessa, simples. Examine seu coração diante de Deus. Não basta aparência religiosa, queridos. É como diz o ditado. Não basta ser boa, tem que mostrar que é a pessoa boa. Não basta ser pura, tem que mostrar que é pura. Certo? Então, essa questão é importante que a gente analise. Vigie suas palavras. Vigie. Na escola, na faculdade, quando estiverem falando coisas, palavrões perto de você, saia de perto. Não se contamine. Ah, mas eu não gosto de ficar sozinho, eu gosto de estar no meu grupo. O meu grupo é mundano, gosta muito de palavrão. Você pode ver que quando você começar a evitar certas coisas e o seu comportamento for diferente, quando você chegar no grupo, eles vão dizer, silêncio, 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 chegou a irmã, chegou o irmão. Vamos deixar de falar palavrão. Não pense que eles estão lhe escanteando, eles estão lhe respeitando. Agradeça a Deus por isso. Tire da sua cabeça que Ele está lhe escanteando. Você não é escanteio para ninguém. Você é referência. Referência. Pense nisso. O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. É uma pessoa, um presente de Deus para nós. Ele é Deus habitando no seu ser, no seu povo. É Deus habitando em nossas vidas e refletindo toda a reverência que os anjos têm pela divindade. Essa é a vontade de Deus para conosco. A reverência na presença de Deus. Queridos, entristecer o Espírito Santo é viver de maneira incompatível com a vida cristã. O pecado, ele afeta a nossa comunhão com Deus. A falta de perdão afeta a nossa comunhão com Deus. As palavras torpes afetam a nossa comunhão com Deus. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor nos conceda um coração sensível à voz do Espírito, para que possamos experimentar a sua presença e que abandonemos tudo aquilo que impede a nossa plena comunhão com Cristo. A nossa presença diante de Deus. Tá certo? Então, se esse podcast de hoje tocou o teu coração, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue para outras pessoas. E se você quer aprender a ler a Bíblia e interpretar cada versículo, eu vou deixar um guia aqui no link na descrição que você pode adquirir e tanto vai ajudar o canal quanto também vai ajudar você a conhecer mais da palavra de Deus, tá certo? Fica com Deus e nós nos vemos no nosso próximo podcast.